851. Nesse mesmo tempo o rei Agripa deu sumo sacerdócio a Ismael, filho de Fabeu, e os supremos sacerdotes iniciaram então uma luta com os sacerdotes ordinários e os chefes de Jerusalém. Todos se faziam acompanhar por soldados armados, que eram escolhidos entre os mais revoltosos e os mais obstinados. Começavam por se injuriarem mutuamente, depois passavam as pedradas, sem que nem se decide separá-los. Parecia que não havia magistrados da cidade que tivessem o poder de impedi-los fazer, com plena liberdade, tudo o que lhes agradava. A imprudência e a ousadia dos sumos sacerdotes foi tão longe, que eles mandavam seus homens às granjas, retirar as décimas que pertenciam aos sacerdotes, alguns dos quais, sendo muito pobres, morriam de fome. A injustiça era assim espezinhada pela violência desses faciosos. Capítulo 7. Festo sucede a Félix no governo da Judéia. Os habitantes de Cesareia obtêm do imperador Nero a revogação do direito de burguesia que os judeus tinham naquela cidade. O rei Agripa manda construir um edifício de onde se via o que se passava no templo. Os de Jerusalém mandam fazer um muro muito grande para impedi-lo e obtêm do imperador que o mesmo seja mantido. 852. Pórcio Festo fora mandado pelo imperador Nero para substituir Félix, no governo da Judéia. Os judeus de Cesareia mandaram embaixadores a Roma, para acusar Félix, e ele teria sem dúvida sido castigado pelos maus tratos que havia infligido aos judeus, se Nero não lhe tivesse perdoado a pedido de Palas, seu irmão, que então gozava de grande prestígio junto dele. Dois dos principais sírios de Cesareia conquistaram, por meio de uma grande soma de dinheiro, Berilo, que tendo sido preceptor de Nero, era então o seu secretário para a correspondência grega e, por seu meio, obtiveram uma carta, pela qual era revogado o direito de burguesia de que os judeus gozavam igualmente com os sírios em Cesareia. Pode-se dizer que essa carta foi a causa de nossos males e da nossa infelicidade, pois os judeus de Cesareia ficaram tão irritados que se exasperaram ainda mais e essa perturbação não cessou, até que se transformou em guerra. 853. Quando Festo chegou à Judéia, encontrou-a no estado deplorável, pelos males que aqueles ladrões causavam. Pilhavam e incendiavam tudo. Dava-se o nome de sicários aos mais cruéis dentre eles, cujo número era bem grande, porque eles usavam espadas curtas como as dos persas, e recurvas, como punhais que os romanos chamam de siques. Espalhavam crimes por todos os lugares, misturando-se, como dissemos, nos dias de festa, com o povo que vinha de todas as partes a Jerusalém. Por devoção, matavam impunemente a quem lhes parecia. Atacavam mesmo as aldeias daqueles que odiavam, saqueavam-nas e as incendiavam. 854. Um impostor, que tinha o ofício de mago, levou grande quantidade de homens com ele, para o deserto, prometendo livrá-los de toda a sorte de males. Festo mandou contra eles a cavalaria e a infantaria, que os dizimaram. 855. O rei Agripa mandou então construir um grande edifício perto do pórtico do Palácio Real de Jerusalém, que era obra dos príncipes Asmôneos. Como aquele lugar era muito elevado, o panorama era belíssimo, pois de lá se descortinava toda a cidade e Agripa podia ver, do seu quarto, tudo o que se fazia no interior do templo. Os chefes de Jerusalém ficaram muito descontentes com isso, porque nossas leis não permitem ver o que se passa no templo e, principalmente, no momento dos sacrifícios. Para impedi-lo, eles mandaram construir acima das muralhas, que estavam na parte interior do mesmo, do lado do ocidente, um muro tão alto que nada mais se podia ver, do quarto do rei, não somente o que estava em frente, mas também nas galerias, de fora do templo, do lado do ocidente, onde os romanos montavam guarda nos dias de festa, para a conservação do templo. Agripa ficou muito ofendido, e Festo, ainda mais. Ele ordenou-lhes que derrubassem o muro, mas os judeus rogaram-lhe que permitisse recorrer ao imperador, porque a morte lhe seria mais suave do que ver destruir-se uma parte do templo. Ele lhes permitiu. Foram então mandados a Roma 10 dos mais ilustres habitantes, com Israel, sumo sacerdote, e Xeléas, guarda do sagrado tesouro. Nairo escutou-os e a imperatriz Popeia, sua mulher, que era piedosa, empenhou-se em seu favor.
perante um marido, não somente lhes perdoou o que haviam feito, mas concedeu-lhes que o muro, que tinham feito construir, fosse conservado. A princesa mandou regressar os 10 embaixadores e reteve como reféns somente Xelés e Ismael. O rei Agripa deu em seguida o sumo sacerdócio a José, cognominado Cabi, filho de Simão, sumo sacerdote. Capítulo 8. Albino sucede a Festo no governo da Judéia, e o rei Agripa dá e tira diversas vezes o sumo sacerdócio. Anano, sumo sacerdote, manda matar Tiago. Agripa engrandece e embeleza a cidade de Cesareia de Filipe e a chama Neroniana. Graças que ele concede aos levitas. Relação de todos os sumos sacerdotes desde Arão. 856. Morrendo Festo, Nairo deu o governo da Judéia a Albino, e o rei Agripa tirou o sumo sacerdócio de José para dá-lo a Anano. Anano, o pai, foi considerado como um dos homens mais felizes do mundo. Pius gozou quanto quis dessa grande dignidade, e teve 5 filhos que a possuíram também depois dele, o que jamais aconteceu a qualquer outro. Anano, um dos de que nós falamos agora, era homem ousado e empreendedor, da seita dos saduceus, que, como dissemos, são os mais severos de todos os judeus e os mais rigorosos nos julgamentos. Ele aproveitou o tempo da morte de Festo, e Albino ainda não tinha chegado, para reunir um conselho, diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. Acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Esse ato desagradou muito a todos os habitantes de Jerusalém, que eram piedosos e tinham verdadeiro amor pela observância de nossas leis. Mandaram secretamente pedir ao rei Agripa que ordenasse a Anano nada mais fazer de semelhante, pois o que ele fizera não se podia desculpar. Alguns deles foram à presença de Albino, que então tinha partido de Alexandria, para informá-lo do que se havia passado e dizer-lhe que Anano não podia nem devia ter reunido aquele conselho sem sua licença. Ele aceitou estas desculpas e escreveu a Anano, encolerizado, ameaçando mandar castigá-lo. Agripa, vendo tão irritado, tirou-lhe o sumo sacerdócio, que exercera somente durante 4 meses, e a deu a Jesus, filho de Daneu. 857. Quando Albino chegou a Jerusalém, empregou todo o seu cuidado em restituir a calma à província pela morte de uma grande parte dos ladrões. Nesse mesmo tempo, Ananias, que era um sacerdote de mérito, conquistava o coração de todos. Não havia quem não o honrasse pela sua liberalidade. Não se passava um dia sem que ele não desse presentes a Albino e ao sumo sacerdote. Mas ele tinha servos tão maus que iam pelas granjas com outros que não eram melhores do que eles, tomar à força as décimas, que pertenciam aos sacerdotes, e batiam nos que se recusavam dá-las. Outros faziam também a mesma coisa. Assim, os sacerdotes, que não tinham outro meio de vida, achavam-se reduzidos aos extremos, sem que ninguém se resolvesse dar um remédio a isso. Durante uma festa, esses assassinos, de que acabamos de falar, entraram à noite na cidade e prenderam o secretário de um oficial do exército, que era filho do sacerdote Ananias. Amarraram-no, levaram-no e mandaram dizer ao pai dele que o soltariam, desde que obtivesse de Albino a liberdade de 10 dos seus companheiros, que estavam presos. Esse plano deu resultado. Albino, vendo a necessidade em que Ananias se encontrava de lhe fazer esse pedido, concedeu-lhe. Isso foi causa de muitos males, porque os ladrões sempre encontravam novos meios de apanhar parentes de Ananias e só os restituíam com semelhantes trocas. Assim, seu número cresceu ainda mais, sua ousadia aumentou também na mesma proporção, e 1000 males eles causavam a toda a província. 858. O rei Agripa aumentou a cidade de Cesareia de Filipe e a chamou de Neroniana, em homenagem a Nero. Mandou também construir em Berita um magnífico teatro, onde dava todos os anos espetáculos ao povo. Mandou distribuir trigo e óleo aos habitantes, e, para embelezar a cidade, mandou levar a maior parte de tudo o que havia de mais raro no resto de seu reino, para lá, bem como uma grande quantidade de excelentes estátuas dos maiores personagens da antiguidade. Tal magnificência tornou-o odioso aos seus súditos, porque eles não podiam tolerar que ele despojasse suas cidades dos seus mais belos ornamentos, para embelezar uma cidade estrangeira. 859.
Ele tirou ainda o sumo sacerdócio de Jesus, filho de Daneu, para dar-o Jesus, filho de Gamaliel. Mas como ele não a deixou de boa vontade, produziu-se entre eles uma grande divergência. Eles faziam-se acompanhar de homens armados, chegavam frequentemente às injúrias e das injúrias, aos fatos. 860. Ananias continuava a ser o mais ilustre dos sacerdotes, quer por suas grandes riquezas, quer pela sua liberalidade, que lhe granjeava, cada vez mais, novos amigos. Custóbaro e Saul tinham conseguido um grande número de soldados e, como eram de sangue real e parentes do rei, tornaram-se ilustres. Mas eram violentos e sempre prontos a oprimir os mais fracos. Foi então que começou a ruína da nossa nação, pois as coisas iam de mal a pior. 861. Quando Albino soube que Gécio Floro vinha para substituí-lo, pareceu querer obsequiar os habitantes de Jerusalém. Assim, mandou trazer todos os prisioneiros, condenou à morte todos os que realmente eram culpados de crime capital, mandou para a prisão os que lá tinham sido postos por faltas leves e depois lhes deu a liberdade, a troco de dinheiro. Assim esvaziou as prisões, e ao mesmo tempo todo o país ficou cheio de ladrões. 862. Os da tribo de Levi, cuja função era cantar hinos em louvor a Deus, obtiveram do rei Agripa, que determinasse em seu conselho, que eles poderiam usar a estola de linho, o que só era permitido aos sacerdotes. Disseram-lhe para isso que, tendo jamais gozado daquela graça, ser-lhe-ia glorioso conceder-lhe. Mas ele permitiu ao mesmo tempo a outra parte da tribo, que era empregada no serviço do templo, que também entoasse, como os demais, hinos e cânticos. Todas essas coisas eram contrárias às nossas leis e jamais foram violadas sem que Deus lhes desse um severo castigo. 863. As obras do templo, então, estavam terminadas. Assim, 18.000 operários que ali eram empregados e pagos pontualmente, ficaram sem trabalho. Os habitantes de Jerusalém quiseram dar-lhes uma ocupação e um meio de vida. Como eles nada desejavam conservar de todo o sagrado tesouro do templo, para que os romanos dele não se apoderassem, propuseram ao rei Agripa reconstruir a galeria que está do lado do ocidente. Essa galeria estava fora do templo, no profundo vale, tão profundo que seus muros tinham 400 côvados de altura e eram construídos de pedra quadrada, muito branca, de 20 côvados de comprimento e de 6 de grossura, sendo ainda obra de Salomão, que, por primeiro, construíra o templo. Mas Agripa, ao qual o imperador Cláudio tinha encarregado de tudo o que se referia às reparações desse edifício sagrado, considerando a magnitude da empresa, tanto pelo tempo como pela quantidade de dinheiro que seria necessário empregar-se para isso e que as maiores obras se destroem facilmente, não quis dar-lhes consentimento, mas permitiu-lhes, se o quisessem, mandar pavimentar sua cidade com pedras brancas. Tirou em seguida o sumo sacerdócio a Jesus, filho da Gamaliel, e o deu a Matias, filho de Teófilo, sob cujo sacerdócio a guerra dos judeus começou. 864. A este propósito, julgo conveniente aqui a série dos sumos sacerdotes, elevados a esta honra até o fim desta guerra. O primeiro foi Arão, irmão de Moisés. Seus filhos sucederam-no e essa grande dignidade sempre permaneceu na sua família, sem que nenhum outro que não seus descendentes, nem mesmo reis, tenham sido escolhidos para exercê-lo.